Carolina é empresária e cadeirante. Ela é uma das fundadoras de uma empresa que trabalha pela inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Carolina dá dicas valiosas para os profissionais e para as empresas que querem fazer esse tipo de contratação. Em um escritório, Carolina digita em um laptop e se apresenta a seguir. Eu sou Carolina Ignarra, eu trabalho com inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nosso trabalho é a ponte entre empresa e pessoas com deficiência no processo de incluir com naturalidade, com as mesmas chances de crescimento, de desenvolvimento. Eu fiquei cadeirante depois de um acidente de moto em 2001 e aí eu trabalhava na área de qualidade de vida. Eu sou professora de educação física, eu dava aula de ginástica laboral nas empresas e quando eu fiquei cadeirante eu pensei que eu tivesse que mudar de profissão. Mas eu tive muita sorte. 3 meses depois eu voltei para o trabalho, convidada pela minha gestora. Com a volta ao trabalho eu fui conquistando meus sonhos e as coisas continuaram na minha vida assim, do mesmo jeito que elas tinham parado. Então as coisas foram acontecendo, trabalhar com inclusão. Assim, eu voltei para a área de qualidade de vida, eu voltei a dar aula, eu voltei a fazer palestra na área de qualidade de vida. Comecei a ter contato com esse lance de pessoas com deficiência no trabalho por causa de lei de cotas. E aí depois eu comecei a trabalhar com inclusão em 2006 e em 2008 eu montei a Talento Incluir, uma empresa que atende muitas empresas grandes, multinacionais, bancos, que precisam contratar gente com deficiência e que podem ter a sorte que eu tive de empresas, gestores abertos e preparados para o processo da pessoa ser como foi para mim e como é para muitas pessoas que têm oportunidade de trabalhar. Carolina toca a cadeira, sai de uma sala e entra em outra onde há pessoas sentadas em frente a laptops. Inicialmente, as empresas buscam gente com deficiência porque é lei. Né? E uma provocação que a gente faz para as empresas que a gente atende é: e por que mais? Na verdade, o motivo da lei ele é muito mais forte para a inclusão dar certo do que contratar por números. Então, a lei existe para mudar uma realidade de séculos de exclusão e desequilíbrio social. E quando a gente pensa que o motivo da lei é mudar uma realidade de exclusão, a gente já contrata ou entrevista ou atrai a pessoa com deficiência pensando nisso, pensando que é uma pessoa que, se não fosse essa oportunidade, provavelmente estaria à margem da sociedade. Cumprir lei será consequência a partir do momento que você entender por que você tem que contratar. E as empresas que já perceberam que trabalhar a inclusão pelo motivo da importância de se incluir estão tendo resultados positivos e estão vendo que ganham com isso. Na sala, Carolina entre 2 mulheres sentadas. Naquela equipe entra alguém com deficiência, que tem necessidades tão específicas. Então, tem uma pessoa cega que usa um software diferente para trabalhar, que para comer precisa de uma ajuda diferente, porque não enxerga aquilo que está escolhendo num buffet. Precisa, às vezes, de ajuda para picar uma carne, um bife. Para a gente estar conversando com ela, precisa falar para ela que a gente está saindo, porque ela não sabe. Então, tem tantas coisas que são diferentes daquilo que a gente está acostumado. E aí, a gente tem alguns processos que o gestor começa a perceber que ele tem que entrar um pouco mais na vida. O homem com nanismo se aproxima de Carolina e entrega folhas de papel para ela. 60% da população com deficiência não tem ensino fundamental completo. Então, a gente está vendo a escolaridade defasada por conta até de falta de acesso, falta de preparo, falta de cultura, de famílias que protegem. Então, tem muitos aspectos que impediram a pessoa com deficiência de ir à escola. Porém, a lei de cotas está movimentando esse cenário. Então, a gente tem a cada ano mais pessoas com deficiência inscritas nas universidades, cursando uma pós-graduação. Existe também pessoas com deficiência super se valorizando e isso é muito ruim e a pessoa muitas vezes não percebe que é ruim para ela. Ela acabou de se formar, ela tem que entrar como todo mundo entra, como um assistente, como um analista júnior, mas ela acha que porque ela tem deficiência, ela tem que negociar isso. E o que a gente trabalha aqui com os nossos candidatos, com as empresas que a gente atende, é que deficiência não se negocia. Você negocia perfil, saber ou não saber uma segunda língua, ter ou não ter uma pós-graduação. Você negocia questões de profissionais, né? Questões que têm a ver com a sua capacitação profissional. O primeiro passo para uma empresa incluir é disseminar a cultura. Então, a gente trabalha essa etapa como uma etapa de conscientização, que é a etapa que a gente traz informação para a empresa, que a gente prepara as pessoas e a gente fala que o programa é top-down, é do presidente ao porteiro da empresa, todos têm que ser preparados. Mas isso não pode acontecer muito distante de uma contratação, que aí é a segunda etapa, que a gente chama de etapa de inclusão. Para quando a pessoa que está envolvida, que se envolveu com o tema e que brilhou os olhos, na sequência já está convivendo com alguém. Isso forma cultura. A gente fala que formação de cultura é informação e convivência. Trabalhar
é talvez a forma mais rápida da gente estar na sociedade de igual para igual. Talvez a forma mais verdadeira da gente estar na sociedade de igual para igual. Em 2010, eu escrevi um livro sobre inclusão e entrevistei uma garota que não mexe braços nem pernas no livro. Eu e a Tabata, que trabalha comigo. E a gente, quando disse para ela qual era a importância do trabalho na vida dela, ela disse assim, quando a gente trabalha, a gente descobre que pode tudo. E acho que ela resumiu tudo que a Talento Incluir fala sobre, pensa e trabalha neste motivo, né? Trabalha isso, trabalha a gente poder tudo. Então, vale a pena. Vale a pena sair de casa, vale a pena ser incluída. A gente só não pode desistir. Eu vejo nos nossos candidatos, nas pessoas que a gente parar ou desistir, ou se questionar, ou achar que não é capaz por coisas pequenas. E processos que só a informação quebra, né? Para mim, preconceito é falta de informação. Então, acho que a informação vai quebrando e vai abrindo espaço para você. As pessoas falam assim, eu preciso avisar que eu sou cadeirante? Precisa. Se eu estou ligando no lugar que eu vou a primeira vez, eu não sei se tem acesso, eu preciso avisar. Eu não deveria precisar. Tá bom, esse é o mundo ideal. Vamos falar de mundo real, vamos tratar com as possibilidades que a gente tem. E a realidade é essa. A realidade é que a maioria das pessoas não andam de cadeira de rodas. Então, o mundo não está preparado para isso. Como é que a gente pode preparar? Eu prefiro ajudar nessa preparação do que ficar me lamentando que não tem. 2 mulheres e Carolina em frente a laptops, mãos de Carolina digitando.